All right. Hi, everybody. Beleza? Como que tá todo mundo aí? Okay, I'm going to start with a question. Então eu vou começar com uma pergunta. So I was just kind of curious as to what everyone. So like this afternoon, you were all playing this game. Então hoje à tarde vocês estavam todos brincando no social. How many of you had fun playing this game? Quem se divertiu no Give social? up for this game. Make some noise for this game. Faz um barulho aí se você gostou do social. So I was kind of in my room and I was trying to like kind of relax. I was like starting to doze off on my bed. Então eu fui pro meu quarto, eu tentei descansar um pouco, eu tava lá na cama. And then all I hear though is this noise, like people like chanting and yelling. E aí eu consegui ouvir vocês gritando e lá cantando. And then I think eventually I dozed off, but like in my dream I heard like this chanting and yelling. Mas aí eu sei que eu tirei uma soneca, mas lá nos meus sonhos tinha And then continuado esse som. I think I slept for like 10 or 15 minutes and then I woke up and I also continued to hear this chanting and yelling. E aí eu acho que eu dormi por uns 10, 15 minutos, mas quando eu acordei continuei ouvindo os barulhos. So I walk outside and I take a look and I see, like some of your teams, like you're playing and it looked like so much fun. Então eu me levantei, fui lá fora e vi assim os times de vocês lá, parecia que vocês estavam se divertindo muito. Well, kind of fun. E parecia divertido. So like there's an obstacle course and I see like people like jumping over these red chairs and crawling underneath chairs. E aí tinha lá o circuito e as pessoas estavam pulando e depois agachava lá. And that's fine, that's cool, that's fun. And then at the end they go down this blue slide. Do you guys remember the blue slide? E aí depois, que da hora, tal. E aí depois eu vi que vocês subiam e tinha lá uma lona azul. And it looks really fun though until you get to the bottom, like where there's like water and like you're like slipping and sliding, and I see people like tripping and sliding down and like down this blue slide. E aí eu vi que parecia muito legal e o pessoal tava escorregando ali e afinal tinha água ali, muito legal. And when I saw that, E aí quando eu vi isso, I said, I don't think I would want to do that. e aí eu fiz, acho que eu não quero fazer isso não. So I'm too old for that. Eu acho que eu tô muito velho para Knowing isso. me, I would go down blue slide. I would probably maybe like twist my ankle or break my leg or do E aí, something like that. provavelmente se eu for naquele slide lá, eu vou torcer meu tornozelo ou me machucar. But it looked like all of you were having fun. So Mas parecia que vocês estavam se divertindo muito. so Então, it was pretty cool to see like a group of like, I don't know how many, like 230 of you guys playing games and just Então, foi having a bem good time legal. of fellowship together. foi bem legal ver vocês lá se divertindo aí, 230 pessoas lá correndo para lá e para cá. So during your free time, how many of you ended up playing like soccer or I guess Quem football? estava jogando futebol ali no tempo You played livre? football? Raise your hand. All right. Levanta sua mão aí, jogou All right. futebol. Cool. How many of you Legal. played volleyball? Raise your E hand. quem jogou vôlei, levanta sua mão. Yeah, you have some volleyball players. Cool. Legal, How many legal. of you? How many of you took a nap? Like you're just tired, just like took a nap. Quem foi lá e tirou Anybody? uma soneca porque estava cansado? Yeah. Okay. A few of you. Ok, Okay, legal, that's good. legal. That's good. Yeah. Bom. Tudo bem. How many of you played basketball? Quem You jogou played basketball? basquete? Give it up. All right, you guys. Oh, you guys vocês were amazing. So, Vocês são maravilhosos. so I chose to play basketball, Eu escolho também jogar basquete, and I haven't played in like 3 or 4 years. mas eu não jogo faz uns 3 ou 4 But it anos. was like definitely a lot of fun Mas para mim é algo muito divertido. up until the very end, Até o final, assim, where I felt like I started to cramp up, and I felt like I kind of like a little bit pulled my muscle a little bit in my leg. e é divertido até o momento que minhas pernas começam a dar cãibra e doer. And that's kind of what happens when you get old. When you're young, you don't have to worry about that. Isso acontece quando você fica velho, porque quando você é jovem, você não precisa se preocupar com isso. But as I was playing basketball, I met Pastor Jeremy. I don't know where Pastor Jeremy Mas eu was. lembro do pastor Jeremy He's sitting there in the back. jogando basquete. And it's so cool. Like Pastor Jeremy, he speaks like English so well. He speaks Mandarin. He speaks Portuguese. E o pastor Jeremy é bem legal porque ele fala bem inglês, mandarim, português. And then he told me that he planted a church like 3 months ago. E aí ele tá me contando que ele plantou uma igreja faz 3 meses. And and just seeing like even like as he's playing basketball, like he was such a good basketball player. It was like so impressive. E aí ali ele tava lá jogando basquete, ele é um ótimo jogador. 真的很厉害. Muito verdadeiramente capaz.
Yeah. So, he was playing like Jeremy Lin, not like, you guys know Jeremy E Lin. ele tava jogando tipo o Jeremy Lin, tá He's got ligado? some skills, like he was shooting the ball, passing the ball, Com muita habilidade, lançando, passando a bola. and it was so much fun. And I was reminded, like as I was, talking to Pastor Jeremy, E aí eu tive uma memória boa quando eu estava conversando com o pastor Jeremy. that there are so many leaders and pastors in this room Tem tantos líderes e pastores nessa sala who have really sacrificed their time and their energy and their love to be here. que realmente estão sacrificando o seu tempo, sua energia e o seu amor para estar aqui. And you guys are so blessed because because these pastors and these leaders, they really love you and they really pour out their lives and they invest in you. E vocês são realmente abençoados porque esses pastores e os líderes estão derramando as vidas deles para abençoar So vocês. before I jump into my message for tonight, Então, antes de eu entrar na mensagem dessa noite, if you are a pastor or leader, could you just like kindly just se stand você up é for a líder second? de jovens aqui ou pastores, por favor, fiquem em pé. And what I'm going to do is I just want all of us just to pray for our pastors and leaders. Então, So toda if a you're equipe pode se levantar, toda a equipe so pode if se you're a levantar. leader, one of the leaders here at Acampa Inter, can you also stand up? Toda a please? equipe pode se levantar no seu lugar. Okay, and I just want to pray for you E guys. eu quero orar por vocês. And for those of you who are the students and the youth here, could we just like raise up our hand towards them? Então, se você está aqui como acampante, pode estender a sua mão na direção deles, ou se você está do lado, And coloque as mãos sobre eles. let's just pray for them. Então, vamos orar por eles. God, we thank you so much for the hearts of these pastors and leaders. Deus, eu quero agradecer pelo coração desses líderes que estão aqui. We thank you for their love for you, their love for all of us. Eu agradeço pelo amor deles, pelo Senhor e pelos jovens. We pray for your grace and your strength Nós oramos pela tua graça e força, to fill them up. para que eles sejam preenchidos, We pray that they will continue to experience the joy of serving que eles you. possam experimentar a alegria de servir ao Senhor. And so we thank you for them. We pray that you bless them and you continue to guide them. Nós agradecemos por cada um deles, que o Senhor continue abençoando. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Can we give a hand for all of these Vamos bater uma palma, awesome uma salva leaders de and palmas pastors? para eles. Can't forget this guy, Pastor Elio, my friend. Posso esquecer desse cara aqui, o pastor Hélio. And to see him and his wife and his little baby girl here, it's not easy to bring a baby to retreat. Então, olhando ele, a esposa e trazendo uma bebezinha aqui para um retiro, não é nada So fácil. I'm really thankful for your heart. Ever since I got to know you, I'm really touched to see just your heart for God, your heart to love the students, and I so appreciate you. Thank you. Então, eu agradeço o coração que vocês têm pelos jovens e pela essa liderança. So Obrigado. we're gonna jump into our message for tonight, and the title of tonight's message is called Encounter. Então, eu quero entrar na mensagem dessa noite e o título da mensagem é Encontro. And there's a story. It's a really cool story taken from the Bible. It's from Luke chapter 19. Essa história está em Lucas, capítulo 19, é uma história bem legal. And in verses 1 through 10. So Está I'm just nos going to jump versículos in 1 a 10. and start reading for us. Então, vamos começar a ler aqui. Sim? Ok. Então, eu vou ler em português somente, tá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos.
And I think in the story, I'm going to flip back one slide here. Let's go back to. Oh, sorry. Okay. There we go. Opa. Okay, there we go. So in the first part of the story tells us there's several things that this story tells us about who Zacchaeus is. Então, a primeira parte da história nos diz quem era Zaqueu. Okay, and then so we hear in the beginning of the story that Jesus is entering into this to Jericho, and he's passing through this town. Então dá para entender que Jesus está entrando, atravessando a cidade e entrou nessa cidade chamada So Jericó. obviously Jesus is one of the main characters in the story. Então, obviamente, Jesus era um dos principais personagens da história. And then Zacchaeus is the other main character in the story. E Zaqueu também é um outro personagem principal da história. And it tells us in the story that Zacchaeus was a tax collector E aqui também nos diz que Zaqueu era um coletor de impostos and he was wealthy. e ele era rico. And the story also tells us that Zacchaeus was a short guy. E também nos diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. And so the crowds had heard about Jesus and they heard about the things that Jesus was doing. Então a multidão já tinha ouvido sobre Jesus e do que Jesus estava And so fazendo. as Jesus was passing through, there was a huge crowd that was gathering around him. Então enquanto Jesus estava atravessando a cidade, a multidão se juntou. And so Zacchaeus was probably pretty curious, like who's this guy? Like, why is everyone crowding around this person? Então Zaqueu provavelmente estava muito curioso e queria saber por que a multidão está em volta desse cara. But it tells us that because he was short, he couldn't see, he decides to climb. He has this idea and he decides to climb up this tree. E aqui nos diz que ele, como ele era baixinho, ele teve uma ideia de ir lá na frente e subir numa árvore. So Zacchaeus was a tax collector. Então Zaqueu era um coletor de impostos, He was rich. ele era rico, He was short, ele era baixo and he was good at climbing trees. e ele era bom de subir em árvores. And then tells us in verse 5 that when Jesus reached the spot, E aqui nos diz no versículo 5 que quando Jesus chegou àquele lugar, he looked up and he said to Zacchaeus, Zacchaeus, come down immediately. ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. I must stay at your house. Quero ficar today." na sua casa hoje. So the first point I wanted to talk about in this passage is that worship is about an encounter with Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar essa noite é: adoração é sobre um encontro com Jesus. And I think it's really interesting in verse 5 when it says, when Jesus reached the spot. E aí é muito interessante que no versículo 5 fala assim: quando Jesus chegou a aquele lugar. So we're like, what spot? Have you ever thought like, what does that spot look like? Não sei se você já pensou sobre isso. Que lugar é esse? Como se aparentemente pode ser esse lugar? So Jesus is walking and then like, what did he see exactly that told him was the spot? E aí Jesus estava lá andando e o que realmente chamou a atenção dele para saber que aquele era o lugar? Was there like a big X on the ground or something that's like, was there smoke or fire coming out of the ground? Será que tinha lá um X no chão ou assim alguma coisa ali brilhando do chão? It says when Jesus reached the spot. Mas ali fala que Jesus sabia que aquele era o lugar. Jesus knew exactly where he was going. Jesus sabia exatamente onde ele iria. Jesus knew exactly at what spot that he was going to stop Jesus sabia exatamente o lugar que ele iria parar and turn and look up into that tree. e virar e olhar para aquela árvore. Because Jesus knew exactly where Zacchaeus was. Porque Jesus sabia exatamente onde Zaqueu estava. So the thing is, Jesus desires to meet with every single one of you. Então a coisa é que Jesus quer se encontrar com cada um de vocês. As we talked about yesterday, it's no coincidence that you are here. Como nós falamos ontem, não é coincidência que você está aqui. You are here for a reason. Você está aqui por uma razão. Jesus knows exactly where you are. Jesus sabe exatamente onde você está. And Jesus wants to meet with you. E Jesus quer se encontrar com você. And Jesus wants you to have an encounter with him. E Jesus quer que você tenha um encontro com ele. Later on in the story, we see in verse 7 that the people, they see what's going on. They see that Jesus stops. In verse 7, it says that they're not happy, right? They see that Jesus is stopping and talking to Zacchaeus and wants to go to Zacchaeus' house. E aí
No verso 7 fala que o povo viu isso e começou a se queixar, o povo não gostou que Jesus ia se hospedar na casa de Zaqueu. And when the crowd sees this, they start grumbling and mumbling. E aí quando o povo vê isso, eles ficam lá queixando e murmurando. And they say, like, why is Jesus going to the house of a sinner? He wants to be the guest of a sinner. E aí eles falam assim, nossa, por que Jesus quer se hospedar na casa de um pecador? And in their minds, they're like, why would Jesus do that? E aí deve estar passando na cabeça deles, por que Jesus está fazendo isso? This is the guy, the tax collector who has stolen money from us. Esse é um cara, um coletor de imposto que está roubando dinheiro da gente. Nobody likes this guy. Ninguém gosta desse He's an cara. outcast. He doesn't belong as part of our community. Ele está expulso da nossa comunidade. He's a cheater. Ele é um mentiroso. He's a liar. Ele é um mentiroso e um Everyone enganador. knows that he's like the worst sinner in this whole place. Ele é o pior pecador desse lugar. So people are not happy. Então as pessoas não estão felizes. But Jesus knows exactly what they're thinking. Mas Jesus sabe exatamente o que eles estão pensando. And Jesus went to Zacchaeus because he was trying to make a point. Mas Jesus vai até Zaqueu porque ele está querendo mostrar um ponto. And we see it at the very end of this passage in verse 10. E aí a gente consegue ver o ponto que Jesus quer chegar no versículo 10. It says that Jesus came to seek and to save the lost. Porque lá fala que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Jesus doesn't come for the quote unquote good people. Jesus não veio para aqueles que se consideram boas pessoas. Jesus doesn't come for the perfect people. Jesus não veio para as pessoas perfeitas. Jesus doesn't care what you look like. Jesus não liga como você se veste ou como você se vê. He doesn't care if you're short or if you're tall. Ele não liga se você é alto ou baixo. He doesn't care if you're fat or skinny. Ele não liga se você é gordo ou He doesn't magro. care what you look like. Ele não liga para He sua doesn't aparência. care if you're white, black, purple or blue. Se você é branco, preto, amarelo, azul, roxo. Jesus created you and he loves you. Ele te criou e ele te ama. And Jesus doesn't care where you've been or what you've done. Jesus não liga para onde você foi e o que você fez. He doesn't care that you've like made straight A's or that you've accomplished many things in your life. Ele não in your liga se school. você só tira 10 nas provas ou fez muitas coisas. He also doesn't care if you've made a million mistakes and if you've dropped out of school. E também não liga se você já fez mais de 1 milhão de erros ou até quer largar a escola. None of that matters. Nada disso importa. Jesus came to seek and to save the lost. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. So what does matter Então o que importa? is the question. Esta pergunta. Do you have a heart that trusts and believes in him? Você tem um coração que crê e confia nele? Have you encountered him? Você já encontrou com ele? Worship is about an encounter with Jesus. Adoração é sobre um encontro com Jesus. Worship is also about our response to the invitation of Jesus. Adoração também é sobre nossa resposta ao convite de Jesus. So in the story, when Jesus reached the spot, he tells to Zacchaeus to come down immediately. Então aqui a história nos conta que quando Jesus chegou ao lugar, ele falou para Zaqueu descer depressa. So in order for Zacchaeus to meet with Jesus, he had to come down. Então, para que Zaqueu pudesse se encontrar com Jesus, ele tinha que descer. He had to take a step. Ele tinha que dar um passo. He probably wasn't very comfortable, right, being the center of attention, having everyone look at him. Provavelmente ele não estava confortável sendo o centro das atenções com todo mundo olhando para ele. But he had to take a step of faith to come down and to meet with Jesus. Mas ele teve que dar um passo de fé para se encontrar com Jesus. And for a lot of us in this room, perhaps we are like Zacchaeus. E provavelmente para muitos de nós que está nessa sala, somos parecidos com Zaqueu. Perhaps rather we'd like to just hear about Jesus or hear about God from a distance. E provavelmente você já ouviu sobre Deus, sobre Jesus, mas de uma certa distância. Perhaps we're curious about Jesus, but we'd rather just climb up into a tree and just like watch what's going on from afar.
Talvez você esteja curioso apenas por Jesus e você está sobre a árvore só para saber o que está acontecendo. But in order to encounter Jesus, you have to accept His invitation to take a step of faith. Mas para aceitar o seu convite, você precisa dar um passo de fé. And so what's I think it's interesting in the story is that Jesus says, when after Zacchaeus came down, Jesus says, I must stay at your house today. E o interessante da história é que Jesus fala que eu quero ficar na sua casa hoje. It's one thing to have a conversation with Jesus, Uma coisa é você ter uma conversa com Jesus, but it's another thing to have Jesus come to your house. mas outra coisa é Jesus vindo para sua casa. Because when you invite someone into your house, there is a relationship there. Porque quando você convida alguém para entrar na sua casa, existe ali um relacionamento. There is a personal connection there. Ali tem uma conexão pessoal. There's intimacy there. Ali tem intimidade. Jesus wants to stay at your house. Jesus quer ficar na sua casa. Jesus doesn't want to go to your house. Jesus não quer apenas ir para sua casa. Jesus says, I must stay at your house. Jesus está falando aqui, eu quero estar na sua casa. Jesus doesn't want you just to hear about him and just to meet with him one time, Jesus não quer que você apenas ouça sobre ele e encontre apenas uma vez. but rather he wants to stay with you. He wants to have a relationship with you. Mas sim, ele quer ficar com você, ele quer ter um relacionamento com você. He wants to live with you and walk with you forever and ever. Ele quer viver com você e andar com você para sempre e todo sempre. So in the same way that Jesus made an invitation to Zacchaeus for him to come down, Mas do mesmo jeito que Jesus fez esse convite para que Zaqueu descesse, Jesus also extends an invitation to you. Jesus também estende esse convite para você. He's like, come down, take a step of faith. Ele está falando, desça, venha, faça um passo de fé. Believe in me, trust in me, walk with me. Creia, confia em mim, ande comigo. So the question is, what is your response? Então a pergunta é, qual a sua resposta? Are you going to welcome him gladly like Zacchaeus did? Será que você vai receber Jesus feliz como Zaqueu fez? Or are you going to say, let me think about it for a little bit? Ou você vai falar assim, deixa eu pensar um pouquinho mais? Or maybe you're thinking like, maybe some other time. I'm a little bit busy right now. I have a lot of things going on in Ou my talvez life. você está pensando, eu estou muito ocupado agora, talvez um outro dia. What is your response going to be? Qual será a sua resposta? Worship is about a response to the invitation that Jesus makes to all of us. Então, a adoração é sobre a nossa resposta que Jesus está fazendo a cada um de nós. And finally, worship is about a life that resonates with generosity and joy. E, finalmente, a adoração é sobre uma vida que ressoa com generosidade e alegria. Zacchaeus was a rich person. The Bible tells us in this story that he was very rich. He was wealthy. E a Bíblia nos diz aqui que Zaqueu era uma pessoa muito rica. He had all the material possessions that money could buy. Ele tinha todas as posses materiais que o dinheiro podia comprar. So maybe on the outside, maybe in the eyes of people, he was considered to be successful. Então, talvez do lado de fora, aos olhos das pessoas, ele era considerado alguém bem-sucedido. Even if he had attained that wealth by cheating other people. Apesar dele ter ganhado essa riqueza por ter enganado as pessoas. But if I were to think of what was going on inside of Zacchaeus, Mas se eu fosse pensar o que estava acontecendo dentro de Zaqueu, imagine that the inside was probably something that was very different. então eu imagino que dentro dele provavelmente era algo muito diferente. He was probably felt very isolated from other people. Provavelmente ele estava se sentindo muito isolado. das outras pessoas. No one wanted to be his friend. Ninguém queria ser seu amigo. He was probably very depressed. Provavelmente ele estava muito depressivo. He probably didn't ever think that there would be any hope for that anyone would want to get to know him. E talvez ele estava pensando, ninguém quer estar comigo e desesperançoso. And so when Jesus met with Zacchaeus and when Zacchaeus accepted the invitation to have Jesus as his house, Então quando Jesus encontra Zaqueu e aceita o convite de ter Jesus na sua casa, something changed. algo mudou.
We don't know, there's a gap in the story, so we don't know exactly what happened when Jesus went to his house. We don't know the things that they talked about. Então tem um espaço aqui na história, a gente não sabe o contexto da conversa que Jesus teve com Zaqueu na sua casa. But we do know that Zacchaeus' heart changed. Mas nós sabemos que o coração de Zaqueu mudou. Something in his heart changed that day. Algo no seu coração mudou naquele dia. And when his heart changed, his life also changed. Então quando o seu coração mudou, a sua vida também mudou. And that's the thing, when you meet with Jesus, when Jesus comes into your heart and when you walk with him, Então acontece alguma coisa quando você encontra Jesus e Jesus entra para sua vida. your heart will first change, Primeiro o seu coração vai mudar and then your life will also change. e também então a sua vida também vai mudar. Your purpose will change. O seu propósito vai mudar. Your priorities will change. As suas prioridades vão mudar. Jesus also tells another story. It's another parable found in Luke chapter 12. E Jesus também conta uma outra parábola em Lucas capítulo 12. And in this story, he tells about this person who was also very rich. E também conta a história de uma pessoa que era muito rica. And this person, he has this abundant crop. E aí ele tinha ali a abundância nos seus celeiros. So he's already rich, but then he becomes even richer. Então ele já era um cara muito rico e fica ainda mais rico. And then he's thinking to himself, okay, what do I do with all of these riches, all of this money, all of the goods that I have now? Então o cara pensa, o que eu vou fazer com toda essa grana, com toda essa riqueza? And he's thinking about it. E aí ele fica pensando. And then he comes up with this plan. And he says, I know exactly what I'm going to do. E aí então ele bola um plano e fala, eu sei exatamente o que eu vou fazer. I'm going to destroy and tear down my old barns because it's just not big enough. Então eu vou destruir todos os meus celeiros porque eles não são grandes o suficiente. It's like saying I'm gonna tear down my garage because it's not big enough. É como se fosse falar assim, eu vou derrubar a minha garagem porque não é grande o suficiente. I got 20 new cars now, and my garage is not big enough. I need to build a bigger garage for my 20 cars. Então eu tenho 20 carros agora e a minha garagem não é o suficiente para esses 20 So carros. here's this guy. He tears down his barns. He builds an even bigger barn so that he can hold more of his stuff. Então ele vai lá, derruba todos os seus celeiros e constrói celeiros ainda maiores. And then he's pretty proud of himself. Então ele está lá muito orgulhoso de si mesmo. And he thinks to himself, all right, so I've got it made. Like, I'm good. I got it covered. Like, I don't need to work for the rest of my life. Então ele está lá, ok, agora eu estou seguro, não preciso mais me preocupar para o resto da minha vida. So this is what I'm going to do. Então isso que eu vou fazer. I'm just going to take it easy with my life. Então eu vou levar a minha vida de I'm going to boa, relax. vou relaxar, I'm going to eat. I'm going to drink. vou comer, vou beber, And I'm going to be happy, right? e I'm aí gonna eu be vou happy. ser feliz, certo? And then something happens that night. E algo acontece naquela noite. God says to him, Deus fala para ele, you've stored up all of this wealth, você guardou toda essa riqueza, but because you have hoarded this all for yourself, mas porque você guardou tudo isso para você mesmo, your life is going to be taken away tonight. a sua vida será tomada hoje à noite. Then what are you going to do with all the stuff that you accumulated? E aí o que você vai fazer com toda essa riqueza que você acumulou? And then in the blink of an eye, E aí num piscar de olhos, his life ended, a sua vida acaba and he had all this stuff. e tá lá todas as coisas. What happens to that stuff? O que acontece com aquelas coisas? It is foolish to pursue things that don't last. É tolice perseguir coisas que não duram. So what Jesus is telling us is, don't waste your life. Então o que Jesus está falando para nós é não desperdice a sua vida. Don't waste your life on the things that don't matter. Não desperdice a sua vida em coisas que não importam. Pursue the things that have eternal value. Persiga coisas, busque coisas que têm valores eternos. Pursue a relationship with God, Busque relacionamento com Deus, because that will last forever. porque isso durará para sempre. Pursue relationship with people, Busque relacionamento com pessoas, because people will last forever. porque pessoas vão durar para sempre. Worship God, Adorar a Deus,
because worship will last forever. Porque adorar vai durar para sempre. Get to know God through His Word, Conhecer a Deus através da sua palavra, because the Word of God lasts forever. porque a palavra de Deus é eterna. You don't need to be rich to be generous. Você não precisa ser rico para ser generoso. Think about it. If every person in this room Pense sobre isso. Se cada pessoa dessa sala decide to be generous with your time, decidir ser generoso com o seu tempo, with your talents, com os seus talentos, with living fully for God, viver totalmente para Deus, making God known, telling your friends and your family about God and who He is. fazer Deus conhecido para os seus amigos, pela sua família. Think about the impact that you guys can make in this place. Pense no impacto que vocês podem causar. When we are generous, we will be able to experience the joy of being in relationship with Him. Quando nós somos generosos, nós vamos experimentar a alegria de ter um relacionamento com Deus. I want to share with you a little bit about my own testimony. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o meu próprio testemunho. And as I mentioned to you yesterday, I was born into a Christian family. Então, como eu comentei ontem com vocês, eu nasci numa família cristã. So my dad is a pastor. Então, meu pai é pastor. And so when I was young, I attended this, it's a children's program called Awana. Então, quando eu era criança, eu fui para um curso para crianças. And in this program, they do different activities for kids. They teach Bible stories. Então, nesse curso, eles faziam várias atividades com as crianças, contavam histórias bíblicas. And so one night, I remember the person who was teaching shared the story of the gospel. Então, numa noite, eu lembro que essa pessoa estava compartilhando a história do Evangelho. And he shared about how Jesus died for our sins and how Jesus not only died, but how He rose again and how He's alive. Então, ele estava contando como Jesus se sacrificou, morreu e se ressuscitou. And I was 5 years old. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade. And then I remember at the end of that, after sharing that, the teacher said, if anyone wants to invite Jesus into your heart, raise your hand. Então eu lembro que a professora falou assim, no final, que se você quer convidar Jesus para entrar no seu coração, levanta a sua mão. And because I was, 5 years old, I was pretty shy. Então quando eu tinha 5 anos, né, eu era bem tímido. And so I didn't raise my hand. Eu não levantei minha mão. But I remember that night when I went home. Mas eu lembro que naquela noite, quando eu voltei para casa, I remember kneeling beside my bed and praying and inviting Jesus to come into eu my lembro life. que eu me ajoelhei do lado da minha cama e convidei Jesus para entrar no meu coração. When I was 7 years old, I got baptized. Quando eu tinha 7 anos, eu fui batizado. And then, I was always very involved with different church activities. Então eu sempre fui muito envolvido em diferentes atividades da igreja. So back then, the church that I grew up going to when I was younger, it was a Baptist church. Então, quando a igreja que eu cresci, quando era criança, era uma igreja batista. So in Baptist church, they have 2 services on Sundays. Então, na igreja batista que eu ia, tinha 2 cultos no domingo. Morning service and evening service. Um de manhã e um à tarde. So I'll go to church in the morning, Sunday morning, go to church Sunday night. E eu ia domingo de manhã no culto, domingo à tarde no culto. Wednesday night, they had a prayer meeting, so I would go to church. My dad would bring me to church on Wednesday night. E aí, quarta-feira à noite, tinha oração, noite de oração, e eu ia com meu pai. Friday night would be our fellowship, so I would go to church Friday night. E aí, na sexta-feira à noite, também tinha ali a comunhão dos grupos, e eu também ia com meu pai na igreja. So I was just constantly, always at church. Então eu estava constantemente na igreja. And I gained a lot of knowledge about God. Então eu ganhei muito conhecimento sobre Deus. So I heard a lot of the Bible stories. Eu conhecia muito sobre as histórias bíblicas. I heard about the verses. Eu sabia sobre cada versículo. I heard about God's love. Eu ouvi sobre o amor de Deus. There was this wealth of knowledge, right? This information that I gained from just being a part of the church. Então, tinha assim uma riqueza de conhecimento que eu ganhei da igreja. But as I got older, mas quando eu cresci e fico ficando mais velho, all of that knowledge and information
todo esse conhecimento e informação didn't translate into a relationship. não se transformou em relacionamento. And it's almost like the more that I knew about God, Então parecia que quanto mais eu sabia sobre Deus, it was almost like the less that I really knew God. parecia que era menos ainda que eu conhecia Deus. And so I really didn't really feel very close to God. Então eu não me sentia muito perto de Deus. I didn't doubt that He existed, Eu não tinha dúvidas que Deus existia, but I did doubt whether He really cared about me and really loved me. mas eu tinha dúvidas se realmente Deus se importava comigo e se Deus me amava. So in high school, I began to have some struggles in my personal life. Então, no ensino médio, eu comecei a ter algumas dificuldades na minha vida pessoal, And I began to struggle with depression. e aí eu comecei a lutar contra a depressão. And first, it was just kind of like this feeling of like, okay, I feel a little bit lonely, like I don't quite fit in at school. E aí no começo começou como, aí eu acho que eu tô meio solitário, me sentindo sozinho e não me encaixo na escola. But that depression became worse like over the years. Mas essa depressão foi piorando ao longo dos anos. And by the time it was like my second year in college, E aí no segundo ano, I began to have thoughts that were, just wondering like whether it mattered if I were to live or not. então no segundo ano da universidade, eu ficava pensando se realmente importa se eu estou vivo ou não. And so I remember thinking to myself, I'm a Christian. I believe in Jesus, Eu or ficava- I believe in God. Eu ficava pensando comigo mesmo, eu sou um cristão, eu creio em Jesus, creio em Deus. Then why doesn't if I believe that then why doesn't God feel like He's close to me? How come I can't feel like He's there? E se eu creio nisso, por que eu não sinto que Deus está perto de mim e Deus está ali? And so I remember there's that one night in college. Então eu lembro que teve uma noite na universidade, I prayed and I asked God, and I said to Him, I said, God, if you're really there, show me that you care about me. Show me that you really love me. e aí eu orei falando assim, Deus, se você realmente importa comigo, mostra-me o seu amor por mim. And so the next morning, I drive back from my college, which was in Austin, back to Houston. Então, no dia seguinte, eu dirigi de Austin, onde era a faculdade, para Houston, onde eu morava. And it starts to rain on the road. E aí começou a chover na estrada. And it's like this huge rain. It's like the rain that hits your windshield so hard and so fast that you can barely see. E a chuva era tão forte e batia ali no para-brisas que mal dava para enxergar a estrada. So like I turned on my windshield wipers like full blast. E aí eu liguei meu para-brisa lá no máximo. But I'm getting a little bit nervous because this rain is like coming down like it's like a hurricane. It's just coming down so hard. E aí eu comecei a ficar nervoso porque a chuva era tão forte que parecia até furacão. So I'm driving during this one stretch of the road. E aí eu tô ali dirigindo ali de um lado da estrada. And as I'm coming up, there's like this tow truck who's in the middle of the road, the median in the grassy part of the road. E ali no meio, né, do canteiro tinha um caminhão ali. And this tow truck, he pulls into right in front of me, like right onto the road without looking. E aí esse caminhão ele entrou na estrada sem olhar e não me viu. And so I'm driving like 70 miles per hour. Eu tô ali andando a mais ou menos 95 km por hora. And I'm pretty much hitting this tow truck like going almost full speed. E aí eu ia bater nesse caminhão assim em velocidade total. So in that split second, I remember seeing my windshield crack. E aí eu lembro de ver o meu para-brisa quebrar. And like my car, like the impact of the car, like I feel the impact of my car being smashed in the front of my car. E aí eu senti o impacto e percebendo que a frente do carro estava sendo amassada. And then my car, does a couple of spins. E aí rodou na pista. And then, before it comes to a stop. E aí antes de parar. And I was
pretty much able to walk away from that accident with just a few minor injuries. E eu lembro que eu consegui sair desse acidente com pequenos arranhões, But the ambulance came, and the ambulance, brought me to the hospital. mas a ambulância veio e me levou para o hospital. And I remember as I lay in the hospital bed, E aí eu lembro que eu estava deitado ali na cama do hospital. one of the verses that I had memorized, God began to speak to me through that verse. E aí os versos que eu já tinha memorizado, Deus começou a falar comigo. And that verse is taken from Jeremiah 29, verse 11. E ali estava em Jeremias 29, verso 11. And the verse says, "For I know the plans that I have for you," E o verso diz: eu sei os planos que eu tenho para você, declares the Lord. porque eu sou o Senhor. Plans to prosper you and not to harm you. Planos para fazer prosperar e não te causar dano. Plans to give you hope in the future. Planos para te dar esperança no futuro. And it was during that time, like when I was reflecting on that verse and remembering that verse, E foi nesse tempo que eu estava meditando e refletindo nesse verso, that God changed my heart. que Deus mudou o meu coração. And He reminded me, He told me that even though you didn't feel me and sense me, E aí ele me diz que mesmo você não me sentindo, I was there with you every step of the way. eu estou com você todo passo, cada passo do caminho. And my depression, it's in a way like God lifted that from me that day. E daquele dia parece que Deus retirou toda a minha depressão. Because I remembered that God has a plan and a purpose for my life. Porque Deus me lembrou que Ele tinha um plano e um propósito para a minha vida. And I believe that God has a plan and purpose for each one of your lives. E eu creio que Deus tem um plano e um propósito para cada um de vocês na sua vida. And no matter how far away you may feel from God at this moment, Então não importa o quão longe você se sinta de Deus neste momento, that God will pursue you with His love and He's not going to let go. Deus vai te buscar com seu amor. And He is always there even when you don't sense it or know it. E Ele está sempre lá, mesmo você não percebendo ou sentindo. And so I think, I still struggle with anxiety at times today. Eu ainda enfrento um pouco de ansiedade hoje. And as a Christian, we are going to struggle. There are going to be challenges in our lives. E como cristãos, vão ter desafios nas nossas vidas. There's going to be times when you may doubt who God is, or you may doubt God's love for you. Vão ter vezes que você vai ficar com dúvida de quem Deus é. And those struggles are going to be real in your life. E essas dificuldades vão ser reais na sua vida. But in the midst of all of that, Mas acima de tudo isso, Jesus makes us a promise. Jesus nos fez uma promessa. And He says, I will never leave you or forsake you. Eu não vou deixar você ou te abandonar. And so, my prayer, my hope for you today is this. Então a minha oração essa noite é isso. Is that you would pursue a relationship with Jesus. Que você busque um relacionamento com Jesus. And that as you come to know Him deeper, e enquanto você conhece-o mais profundamente, that you would be reminded that He sees you. E você será lembrado que Ele está te vendo. And He's extending an invitation to you. E Ele está estendendo este convite para saying, você. Step down, come down and meet with me. Então desça, venha se encontrar comigo. Come and encounter me. Venha se encontrar comigo. Because I want to stay at your house. I want to stay in your heart forever and ever. Porque eu quero estar na sua casa, eu quero morar no seu coração para sempre. Have you encountered Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Let me pray for us. Vamos orar? God, we thank you for your word. Deus, obrigado pela tua palavra. We thank you for the truth that we find in your word. Nós te agradecemos pela verdade que nós encontramos na tua palavra. We thank you that even when we were far away,
Nós te agradecemos porque apesar de nós estarmos tão longe, that you brought us close mas o Senhor nos traz para perto. and you hold us close to you. E o Senhor nos segura perto de Ti. And even in times when we don't see it or sense it or feel it, E mesmo nos tempos que a gente não consegue nem ver, sentir, we thank you that you are there with us. nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. So, Jesus, would you Então, cause Jesus, us to take a step of faith today? então, Jesus, nos convida a dar um passo de fé esta noite. Help us to meet with you today. Nós queremos encontrar com o Senhor essa noite. May we not stay up in that tree, E não ficar mais naquela árvore. but may we take a step of faith to come down and to meet with you. Dar um passo de fé e descer dessa árvore para se encontrar com o Senhor. And so would you come and would you work in our hearts? Would you have your way in us? Para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração Would you draw us closer to you e nos trazer para perto de Ti. this day, Hoje, this moment? neste momento. In your name we pray. I just want to take a few moments just to invite you. If there's anyone in this room who wants to take a step closer to Jesus, Se tem alguém aqui essa noite que quer dar este passo de aproximação com Jesus, that you would come and that you would and we have people here who will be able to pray with you. você pode vir aqui à frente que o pessoal da nossa equipe vai orar por você. And for those of you perhaps who have never even met Jesus, or you've never really had a relationship with Him, E para você que nunca realmente teve um relacionamento com Jesus ou nunca encontrou com Jesus, who have never really taken a step of faith to say, I want to believe and I want to trust in you, se você está disposto a dar esse passo de fé, that you would crer no Senhor, that tonight would be the night that you accept Jesus' invitation, e essa noite será a noite que você vai aceitar o convite de Jesus. and that you can come up and you can have someone to pray with you and to pray Você for pode you. vir à frente, vai ter alguém para orar com você. And for those of you who do have a relationship with Jesus, E para você que já tem um relacionamento com Jesus, perhaps you've been struggling with something in your life, talvez você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida. whether it's depression or anxiety or other things in your life, Pode ser depressão, ansiedade ou outras coisas na sua vida. that you would want to come and take a step of faith and to ask Jesus to be close to you, to be real to you Se tonight. você quer tomar esse passo de fé, vem à frente para a gente orar por você, para estar mais próximo So if de that is you Jesus. tonight, I invite you to come up. Se é você, venha para frente essa noite, eu te convido. A equipe pode vir orar pelos acampantes. Queria convidar pelo menos 2 pessoas do louvor para a gente cantar a música Gratidão mais uma vez. Pode vir mais pra frente, gente, para caber mais gente. Tem bastante gente.
pode voltar ao seu lugar, tá bom? Lembrando que se você não veio à frente para receber oração, não tem problema também, tá? Durante o dia, como o Daniel me convidou, nós temos ali a equipe de intercessão. Se você quiser um momento mais reservado, né? Vamos ter a equipe lá para orar por você. Lembrando também que nós temos os equipantes, os tios de quarto, para orar por você também, tá bom? Então, antes da gente ir para o social, eu quero mais uma vez orar. Vamos orar? Querido Pai, te damos graças, porque o Senhor é aquele que vem nos encontrar. Mesmo a gente estando no nosso orgulho, estando na nossa curiosidade, de estar em cima da árvore, o Senhor sabe exatamente onde nós estamos. E por isso essa noite nós te agradecemos por cada um que decidiu descer da árvore para encontrar com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu estar conosco, o Senhor prometeu querer andar conosco. E mais uma vez nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, gente. Se você precisa ir ao banheiro, vai lá rapidinho, limpa aí, tá bom?